Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula eu falarei para vocês sobre congruência e semelhança de triângulos. E essa aula é bom prestar muita atenção, porque triângulos aparecem aos montes nos exercícios de matemática, de física, de engenharia, então é muito bom saber. Vamos lá? Seguinte, primeira coisa, existe uma diferença entre congruência e semelhança de triângulos. Ambos os casos, estamos sim falando de triângulos, porém, na congruência ocorre quando você olha para o triângulo e fala, meu, eles são muito iguais. Como assim? Eles têm que ter a congruência dos lados e a congruência dos ângulos. O que significa essa congruência? Acontece que em geometria nós evitamos falar a palavra igual. Então, nós falamos que as medidas são congruentes, os ângulos são congruentes, eles possuem a mesma medida. Então, se eu olhasse aqui, ó, nesse triângulo, essa medida C seria igual a essa medida C'. A medida B é igual à medida B de ambos os triângulos e a medida A é igual à medida A. Olha só, todas as medidas são iguais. E além disso, os ângulos serão todos iguais. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus. Se este aqui fosse 30, aqui seria 30. Então, é tudo igual. Neste caso, o triângulo ele é congruente. E qual é o símbolo para isso? Nós colocamos assim um triângulo, um delta, ABC, aí 3 risquinhos, triângulo, a linha, B', C'. Certo? Porque esse triângulo ó, é a linha, B', C'. Tudo bem? Então, isso é um triângulo congruente. Aliás, estes são triângulos congruentes. Agora, existem casos de congruência que nós podemos analisar para verificar se o triângulo ele é congruente em relação ao outro. Quais são os casos? O primeiro caso é este aqui, ó. Caso, lado, ângulo, lado. Como assim, professor? Olha só. Tá vendo que aqui tem um risquinho? Neste outro triângulo também tem o mesmo risquinho. Quer dizer que as medidas são iguais. Entre eles eu tenho um ângulo, certo? E é o único ângulo que está marcado aqui. Também possui, portanto, a mesma medida. E aqui do lado, do outro lado, eu tenho dois risquinhos. E aqui dois risquinhos. Então, ó, este lado é igual a este lado. Este ângulo é igual a este ângulo. Este lado é igual a este lado. É o caso lado, ângulo, lado. Note que o ângulo está entre os lados. Se isso ocorrer, mesma medida, mesma medida, mesma medida, mesma medida, mesma medida, mesma medida. Se isso ocorrer, é um caso lado, ângulo, lado. E sim, esses triângulos eles são congruentes. Ah, um outro caso também. Tem o caso ângulo, lado, ângulo. O que esse caso mostra? Note que a maneira que fica escrita aqui, ó, alá, te dá indicativa, o indicativo do que significa. Então, ó, o lado está no meio, certo? Está entre os ângulos. Eu tenho aqui, ó, um lado, imagina esse lado BC. Ele tem a mesma medida desse lado aqui, ó, EF. A mesma medida, certo? Então, são lados congruentes. Agora, tem um ângulo adjacente aqui à esquerda e um adjacente à direita, certo? Com um risquinho, com dois risquinhos. Olha no de baixo, com um risquinho, com dois risquinhos. Então, também são congruentes. Logo, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. É o segundo caso de congruência de triângulos. Tudo bem? Legal. E tem também o terceiro caso, que é o caso mais fácil de ver, porque é o caso lado, lado, lado. Ou seja, os lados eles são congruentes entre si. Então, ó, esse lado aqui, AB, ele possui a mesma medida deste lado aqui, BE. E esse lado BC possui a mesma medida desse lado, EF. E este lado AC possui a mesma medida desse lado DF. Então, é tudo igual? Legal. Então, estes triângulos são congruentes entre si. E temos aqui ó, um quarto caso, que é o caso do ângulo, lado, ângulo. Aí você coloca um ozinho aqui, porque é ângulo, lado, ângulo oposto. Como assim ângulo oposto? Olha só. Imagina esse lado, BC. Qual que é o ângulo adjacente? É esse ângulo aqui com dois risquinhos. Ali no triângulo de baixo, seria o lado congruente a ele. É o lado EF. E aí esse ângulo adjacente aqui ó, também tem dois risquinhos, também é igual. Só que além disso, olha o ângulo oposto a ele, tem um risquinho só. E aqui em cima também, o ângulo oposto tem um risquinho. Então este ângulo tem a mesma medida deste ângulo. Por isso, esse caso aqui também é um caso de congruência entre triângulos. Ângulo, lado, ângulo oposto. Ângulo, lado, ângulo oposto. Tá ok, pessoal? Então estes são os casos de congruência de triângulos. Legal? Tudo bem. Então no próximo vídeo eu falarei sobre semelhança. Até a próxima. Tchau!